Mas é que se agora pra fazer sucesso todo mundo tem que reclamar, eu vou tirar meu pé da estrada e vou entrar também nessa jogada. Ontem eu vi um vídeo do canal do Maurício Ribeiro e um outro vídeo do Cláudio Campos comentando um vídeo curto do Padre Joãozinho. O Padre Joãozinho se pronunciou a respeito de toda essa polêmica em torno da CNBB, né? E eu não tinha visto esse vídeo do Padre Joãozinho. Aí um amigo meu me marcou no Facebook e eu fui lá dar uma olhada, né? É um vídeo curto, acho de 1 minuto e pouco, onde ele, como é que eu vou falar? Defecou pela boca, né? E eu vou comentar primeiro esse vídeo dele aqui, esse vídeo curto de 1 minuto, né? Então, basicamente, no vídeo ele começa fazendo uma analogia, né? Ele começa falando que algumas pessoas estão falando mal da igreja e, partindo dessa premissa, ele faz uma analogia entre a igreja e a nossa mãe. E ele pergunta que filho gostaria de ver alguém falando mal da sua mãe? Que filho falaria mal da sua mãe? Então, não tem muito o que dizer sobre isso, né? Porque, em primeiro lugar, a premissa é falsa. Ninguém falou mal da igreja. Não tem nenhum católico falando mal da igreja. Não tem ninguém metendo pau na igreja. O que a gente está falando mal ultimamente, e diga-se de passagem, isso aí, eu vou botar um vídeo aqui na descrição, isso aí a gente fala já há anos, né? Campanha da Fraternidade do ano passado eu já tinha comentado sobre ela, e vocês podem ver aqui na descrição. Então isso aí a gente já vem falando há muito tempo. A questão é que as pessoas, quando tomam uma proporção grande, aquele falatório, aquela polêmica, né, quando um canal grande expõe e toma grandes proporções, aí sim, é aquele velho ditado, quando a água bate na bunda, o peão aprende a nadar. E é isso que acontece aqui no Brasil com o clero brasileiro, né? Quando todo mundo faz vista grossa, tá tudo bem, ninguém se dói por nada, né? Eles incentivam a participação dos leigos, né? Eles enfatizam o Concílio Vaticano II, esse pessoal liberal da teologia da libertação gosta de falar do Concílio Vaticano II, do engajamento dos leigos. Mas aí quando os leigos começam a falar e toma uma grande proporção, eles já querem calar os leigos, já quer censurar, quer falar para os leigos não falar nada, calar a boca, respeitar a autoridade ali eclesiástica. E eles têm esse duplo pensar, né? Uma hora, quando favorece a agenda deles, eles incentivam os leigos a participar, a descer a lenha. Aí quando vai contra a agenda deles, eles tentam censurar. Então a única pessoa disso tudo que eu vi falando mal da igreja foram aquelas pessoas que o arcebispo de Londrina convidou para o encontro das SEBs. Aquelas lá eu vi falando mal da igreja. Inclusive tem um lá que toma a palavra, que usa um chapeuzinho de boiadeiro, o pessoal lá do Nordeste lá, toma a palavra no microfone e ele fala explicitamente. Ele fala, Jesus não deixou nenhuma igreja. As igrejas atrapalham para o reino de Deus. Não deveria existir igreja. Então isso sim, é uma pessoa que está falando mal contra a igreja. Mas não veio da parte dos leigos, veio da parte de um arcebispo de Londrina. Ninguém falou mal da igreja, nós falamos mal da CNBB. E CNBB, graças a Deus, até onde eu sei, não é igreja. CNBB não é a igreja. A não ser que exista uma seita ali. A não ser que a igreja, a CNBB, ela pegue e cisme com a igreja católica e funda uma seita. Como existe a igreja católica apostólica brasileira, deveria existir a igreja da CNBB. Saiam da igreja católica, fundem uma seita, aí sim, aí
nós vamos chamar vocês de igreja. Mas até onde eu sei, por enquanto não é igreja. CNBB não é igreja. Então nós não falamos mal da igreja, nós falamos mal da CNBB, dos bispos. Então, Padre Joãozinho, nós não estamos falando mal da nossa mãe, nós estamos falando mal dos nossos irmãos. Você ia gostar que um irmão seu ofendesse a sua mãe? Jogasse o nome da sua mãe no lixo? Você ia gostar? Você ia ficar assistindo seu irmão fazer isso e não ia fazer nada, Padre Joãozinho? Então, se você não está gostando desse empenho dos leigos aí, vai reclamar com o Concílio Vaticano II. Foi ele que deu autoridade para nós. Foi ele que deu abertura para a gente falar. Então vai reclamar com o Concílio Vaticano II, cara. Aí eu não conheço muito bem esse Padre Joãozinho. Fui na internet, vi alguma coisa dele, algum pensamento dele, palavras dele. E eu caí num vídeo lá, que tem a participação dele no programa do Padre Fábio de Mello. Um vídeo curto lá de 9 minutos. E eu fiz uma compilação desse vídeo, mas eu não tirei do contexto. Se vocês assistirem o vídeo inteiro e assistir essa compilação que eu fiz, eu não tirei do contexto. Aquilo que eu coloquei ali, que eu editei, está dentro do contexto do que eles falaram, certinho. Então eu vou querer que vocês deem uma olhada nesse vídeo do Padre Joãozinho com o Padre Fábio de Mello. E esse vídeo sim eu vou comentar. Porque esse vídeo eu assisti essa noite e eu confesso para vocês que minha temperatura subiu, me deu taquicardia. Nossa, eu vou falar para você, faz tempo que eu não assisto um vídeo e não passo nervoso igual eu passei assistindo esse vídeo aqui do Padre Joãozinho com o Padre Fábio de Mello. Resposta, a vontade que dava de na hora ter gravado um vídeo resposta para isso aqui, mas não deu, estou gravando agora. Então eu quero que vocês assistam o trecho que eu separei desse vídeo, né, dessa entrevista do Padre de Mello, Fábio de Mello com Padre Joãozinho. Assista aí, depois eu vou comentar. Inclusive, padre, eu particularmente fui acusado por um site conservador que você conhece bem, que é a Associação Monfort, né? Ah, sim. Que eles são muito tradicionalistas. Acusaram, num determinado momento do livro, que eu disse que eu não acredito na presença real de Jesus na Eucaristia. Um absurdo. Pegaram uma parte do texto, né? Mas não leram no contexto. Eu estava dizendo assim que, Gabriel, nós não podemos limitar a presença real de Jesus no corpo e no sangue. É muito mais do que isso que sugere, né? Eu estou dizendo, é também presença real de Jesus. O corpo e o sangue, mas é também, e aí vou desdobrando, tudo que a Eucaristia nos sugere como a continuidade desse acontecimento que não termina. Sim, o próprio Santo Agostinho dizia isso, cristão, receba aquilo que você é. Ou seja, você, nós somos eucarísticos, povo do Monfort. Leia o Concílio Vaticano II, eles não querem ler o Concílio Vaticano II. Eles não aceitam. Sacrosantum Concílio número 7 diz, as diversas formas da presença de Jesus são a Eucaristia, em primeiro lugar, é a presença maior. Máxima, né? Ele diz assim, o ponto mais alto, ponto a fonte alto de tudo. Agora, o irmão é presença eucarística, muitas vezes não se quer reconhecer, não é? O irmão é presença eucarística. A palavra, a palavra, né? A comunidade reunida, 2 ou 3 eu estarei no meio deles. Principalmente o pobre. Jesus disse em Mateus 25, lembra, estive nu, estive doente, estive na prisão e você foi me visitar. Esta mística nos permite uma aproximação ainda mais interessante da Eucaristia, acontecimento ritual que nós católicos chamamos de presença real de Cristo. O que é a presença real? A matéria consagrada? O pão e o vinho somente? Não estou dizendo que não é, né? Estou dizendo, só isso? É só nisso que nós acreditamos na presença real? Não. Juntamente com as duas substâncias está o bonito e sugestivo significado da ausência. Porque é aqui que a Eucaristia coloca a sua força. Aquilo que você chama de ausência é mistério. É Jesus que diz, fazer isso até que eu volte. Não é verdade? Celebrar este mistério até que eu retorne. Certo? Mas a presença real de Jesus sugere que
está no corpo, e no pão e no vinho, mas que quando eu comungo este corpo e o vinho, eu me transformo nesta presença de Cristo na história também. Mas sabe, Fábio, tem gente que quer ser tão ortodoxo que acaba se tornando herege. Veja, por exemplo, uma pessoa me disse, durante a Expo Católica, há algum tempo, lá no Anhembi, em São Paulo, me deixou assustado isso. Disse assim, que imagina se eu beber o sangue de Cristo, por mais que eu beba, eu não estarei bebendo nenhuma bebida alcoólica, eu estou bebendo sangue. Peraí, eu falei, você está bebendo vinho, materialmente. Substancialmente, você está se alimentando do sangue de Cristo. Sangue na Bíblia significa vida. Então, se você beber 2 litros de vinho consagrado de sangue de Cristo, você vai ficar alcoolizado. Você vai ficar alcoolizado. Porque aquele vinho consagrado continua sendo alcoólico. Então, a pessoa confundiu transubstanciação com transmaterialização. Claro, se Jesus na última ceia... É isso. Vamos supor que na última ceia, ao invés da última ceia, em outro momento, Jesus cortasse um pedaço do seu dedo e deixasse para os apóstolos e dissesse, cada vez que vocês sentirem saudade de mim, né, olhem para um pedaço do meu dedo. Ele não fez isso, ele pegou pão e vinho e disse, isso é o meu corpo e isto é o meu sangue. Pela fé, nós acreditamos que, substancialmente, a pessoa de Jesus está presente no pão e no vinho, não o dedo de Jesus. Né? E mesmo porque, se fosse assim, a igreja não iria recomendar que os padres que têm um problema com o alcoolismo possam celebrar com suco de uva. Não é verdade? É verdade. Em situações extremas, o padre está em tratamento, ele não vai beber do sangue. Bem, então, o que eu achei estranho nesse vídeo é que logo no começo, eu já fiquei com o pé atrás, né? Por conta da ênfase que eles dão na presença de Jesus na Eucaristia. E daí vem a banalização dessa presença, né? E chegando a afirmar que ela não se limita ao corpo e ao sangue. Não se limita ao vinho e ao pão. A presença de Jesus não se limita a isso. E eles falam também que ele está presente também nos fiéis, no irmão, na palavra, na comunidade reunida e principalmente, segundo o Padre Joãozinho, principalmente no pobre. A presença de Jesus Cristo está em tudo isso, principalmente no pobre. Da mesma forma que está no pão e no vinho. Né? E que, segundo o Concílio Vaticano II, a Eucaristia é apenas um ponto maior dessa presença. Então, Padre Joãozinho, com base nisso que você falou, eu posso perfeitamente chamar de herege. Você é um cara sem vergonha, canalha, um bandido da fé. Você é um secretário de Satanás dentro da igreja. É só isso que eu tenho para dizer a seu respeito. Você está querendo destruir a fé dos católicos. E eu não vou usar meias palavras aqui com você, porque você é um canalha. Você é um canalha. Você diz que a presença de Jesus Cristo no pão e no vinho é apenas um ponto mais alto, mas ela está também nos fiéis, etc. e tal. Vamos ver o que diz o concílio, vamos ver o que diz o catecismo da Igreja Católica. Né? Aquele catecismo amarelinho que muita gente odeia, né? Mas fazer o quê? É o que a gente tem para hoje. O catecismo amarelo. Então, no seu parágrafo 1374, diz o seguinte: o modo de presença de Cristo sobre as espécies eucarísticas é único. A presença de Cristo na Eucaristia é único. Ele está presente no pão e no vinho de forma única. É único. É único. Não tem paliativo. Não tem comparativo. Não tem. É único. Ele eleva a Eucaristia acima de todos os sacramentos e faz com que seja como que o coroamento da vida espiritual e o fim ao qual tende todos os sacramentos. É o coroamento da vida espiritual. Você está querendo acabar com
com o coroamento da vida espiritual católica. É isso que você está querendo destruir. No Santíssimo Sacramento da Eucaristia estão contidos verdadeiramente, realmente, substancialmente o corpo e o sangue juntamente com a alma e a divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo. E por conseguinte, o Cristo todo. Essa presença chama-se real, não por exclusão, como se as outras não fossem reais, mas por antonomasia, porque é substancial e porque por ela Cristo, Deus e homem se toma presente completo. Parágrafo 1376 diz: o Concílio de Trento resume a fé católica ao declarar, por ter Cristo nosso Redentor dito que aquilo que oferecia sob a espécie de pão era verdadeiramente seu corpo. Sempre se teve na Igreja esta convicção, que o Santo Concílio declara novamente: pela consagração do pão e do vinho opera-se a mudança de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo, Nosso Senhor, e de toda a substância do vinho na substância do seu sangue. Esta mudança a Igreja Católica denominou-a com acerto e exatidão transubstanciação. Não tem como você querer comparar, né? Dizer que Cristo está presente na Eucaristia, mas está presente também no pobre, presente na comunidade. Isso aí é um linguajar socialista, liberal, marxista. É coisa de gente, é coisa da escória do clero. É coisa de teologia da libertação. É heresia, você é um herege. E quando Paulo Fábio de Mello começa a ler o seu livro, vemos o motivo de tanta ênfase nessa palavra presença. Isso serve apenas para desviar a atenção daquilo que é o ponto crucial da fé católica, a transubstanciação. Então ele só sabe falar em presença, em presença, em presença. Mas não é apenas a presença. A missa luterana também, eles dizem que Jesus Cristo está presente ali. Qual que é a diferença? Jesus Cristo está presente ali na missa luterana, ali. Na ceia luterana, na ceia calvinista. Jesus está presente, não é presença, é transubstanciação. A substância, aquilo ali é o corpo, aquilo ali é o sangue. Se você não concorda com isso, vá para a igreja luterana, vai se transformar, vai se converta ao protestantismo. Faça favor para a gente, saia da igreja católica. Padre Joãozinho chama de herege uma pessoa que muito provavelmente nunca recebeu a devida instrução, né? Então, num determinado momento do vídeo dele lá, ele fala de uma pessoa que abordou ele num evento que ele foi, e a pessoa provavelmente é uma pessoa humilde. Ele falou: o vinho ali consagrado é o sangue de Jesus Cristo, então eu posso beber aquilo o tanto que for, que eu não vou estar bebendo álcool, vou estar bebendo sangue, eu não vou me embriagar. E o padre Joãozinho pegou e repreendeu a pessoa, e chamou essa pessoa no programa do Padre Fábio de herege. Então, se ele chamou uma pessoa que provavelmente é humilde, nunca teve uma instrução de herege, com muita mais propriedade eu posso chamar você de herege, que você ao menos teve instrução. Você não tem motivo para ser ignorante, porque você não é ignorante, na realidade você é mau caráter. E ele chega ao ponto de dizer que Jesus não cortou um pedaço de dedo para dar aos apóstolos. Jesus não cortou um pedaço de dedo e falou: come minha carne, para dizer que o pão e o sangue não é, o vinho e o pão não são verdadeiramente carne, corpo e sangue de Jesus Cristo. Aí ele fala isso, que Jesus Cristo não deu o dedo para os apóstolos comerem. Eu aconselho você a ler aquela passagem de João 6, de 50 ao 61. E Jesus fala que quem não comer verdadeiramente... Eu vou ler essa passagem aqui para não... Porque eu vou falar para você, a vontade que eu tenho de escancarar aqui. Eu tenho que me segurar para não... Quando eu vejo um canalha desse falando isso aí... Padre ainda...
João 6, 50 a 61. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. E essas palavras os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode este homem dar-nos de comer da sua carne? Aqui você tira os judeus, coloca o padre Joãozinho. Você tira o judeu, coloca os padres da TL, tudo aqui. É só você substituir. Você tira os judeus, coloca essas pragas da teologia da libertação no lugar aqui. A essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Por isso que esse povo não tem a vida neles mesmos. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Você não será ressuscitado no último dia. Se você nos converter verdadeiramente, você vai para o inferno, Padre Joãozinho. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Jesus não está em você. Você fala da presença real de Jesus Cristo nos fiéis, mas em você ele não está. Ele mesmo está dizendo que ele não está em você. Assim como o Pai que me enviou vive e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer da minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Tal foi o ensinamento de Jesus Cristo na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, ouvindo, disseram: isto é muito duro, quem o pode admitir? Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam por isso, perguntou-lhes: isso vos escandaliza? Você está escandalizado, Padre Joãozinho? Você está escandalizado porque a gente crê que o sangue, o vinho e o pão é verdadeiramente sangue, verdadeiramente carne? Que é carne e sangue de maneira única? Não pode ser comparado com mais nada que exista dentro da igreja? Nem fiéis, nem pobres, nem comunidade reunida. Pô, comparar comunidade reunida, pobre, com Eucaristia. Então fica aqui meu repúdio a esses dois vídeos do Padre Joãozinho. O inicial, que deu um motivo para o Maurício Ribeiro e para o Cláudio Campos gravar, e esse último aqui que eu achei na internet. Aí eu quero, só para completar, falar que não são só os padres da teologia da libertação que contribuem para o afastamento dos católicos da Eucaristia. Por que me pareça, há dois extremos hoje dentro da Igreja Católica. A teologia da libertação, que é um extremo e que afasta os católicos da Eucaristia, mas também há um povo tradicional. Eu estava vendo um canal ontem aqui do YouTube de um rapaz católico tradicional, que eu não vou falar o nome porque eu nunca falei, nunca critiquei canal católico aqui no meu canal, e eu não vou começar a criticar agora, mas que isso sirva de exemplo apenas. E se vierem me encher o meu saco aqui, eu vou dar o nome aos bois sim, vou falar e vou gravar outro vídeo falando minha opinião. Mas enfim, esse canal gravou um vídeo resposta a uma pergunta. Então perguntaram para esse católico: eu posso ir à missa nova comungar? E esse cara respondeu: não, você não pode ir à missa nova comungar. E missa nova, para quem não conhece, é aquela missa pós-concílio Vaticano II, aquela missa que não segue o rito tridentino. Essa é a missa nova. E segundo esse católico, Red Thread, que está a um passo do sedivacantismo, ele aconselha as pessoas a não frequentarem a missa nova.
está tirando as pessoas da comunhão, do sacramento da comunhão, da Eucaristia. Cara, você está beirando o satanismo. Você afastar as pessoas da Eucaristia, beira o satanismo. O pior que seja a missa nova, eu não vou na missa como eu vou no cinema, no teatro. Vocês têm que pôr na cabeça, vocês não podem ir na missa como vocês estivessem indo no teatro, no cinema, assistir uma peça. Entendeu? Eu não vou lá para ver o padre dar homilia, eu não vou lá para ouvir as músicas que a banda está cantando, eu não vou lá para ver se tem alguma coreografia no meio da missa, os recados que o padre dá. Eu não vou na missa para isso. Eu vou na missa, em primeiro lugar, para ouvir a palavra de Deus. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, para receber o perdão dos pecados veniais. Em terceiro lugar, para interceder em prol do próximo, das almas que estão no purgatório e tudo mais. Em quarto lugar, para ajudar a igreja financeiramente, né, contribuindo com o meu dízimo. E em quinto e principal, para receber o sacramento da comunhão. É para isso que eu vou na igreja. Eu não me interessa, se o padre começar a falar besteira na homilia, eu faço de conta que eu nem estou ouvindo. Se o padre chamar um grupo para fazer um teatrinho, um pessoal do candomblé para bater um batuque no meio da igreja, eu faço de conta que eu não estou vendo. Se a banda começa a tocar música gospel no meio da missa, eu não estou nem aí. Porque no dia do juízo, quando a gente for julgado, Deus não vai imputar na gente o pecado dos outros. Quem vai responder pelos abusos que está acontecendo na liturgia é o pároco, é o padre. Quem vai responder pelas músicas profanas que estão sendo tocadas dentro da liturgia é a banda, é o pessoal do apostolado da música. É eles que vão responder pelo pecado deles. Deus sonda os nossos corações, Ele sabe o que a gente está pensando, o que a gente está achando daquilo. Então você tem que ir na missa para você receber o sacramento da comunhão, para você ouvir a palavra, para você receber o seu perdão dos pecados veniais, para você interceder pelas almas do purgatório. É isso que você tem que se preocupar dentro da missa. Não se a cor da vestimenta do padre, se o padre está vestindo uma batina cor de rosa, com bolinha branca, entendeu? E se o padre está batendo palmo, cantando no meio da missa, e você não está indo assistir um teatro, cara. Você está indo receber um sacramento. Eu acho isso também, eu fico triste vendo esse tipo de coisa. Não gostaria que isso acontecesse. Eu adoraria que o rito tridentino voltasse e as missas fossem celebradas todas assim. Adoraria, é meu sonho. Mas isso está longe de acontecer. A realidade de 99,9% dos católicos aqui no Brasil não é essa. Se você fala que o católico não pode ir na missa nova, como é que ele vai fazer? Se ele não tem uma missa ali do rito tridentino perto dele, na cidade dele, ele vai ficar sem ir na missa? Você está afastando os caras da comunhão, você está afastando os católicos daquilo que tem, aquilo que é mais importante o católico, que é a comunhão. Você está afastando os católicos disso, cara. Não põe a mão na consciência. Para com esse radicalismo besta. Entendeu? Você não gosta da liturgia da missa? Então critique a liturgia da missa. Não condene o sacramento que é celebrado dentro da missa. Critique os abusos. Não vai dar conselho para um católico não ir na missa, porque a missa é nova, não é tridentina. Então fica meu recado aqui, para esse e para outros tradicionais besta também que costumam dar esse tipo de conselho. Não vá na missa nova, não vá. Fica em casa, domingo você fica na sua casa lá, tá? Não tem missa tridentina em latim, com padre de costa para você, fica então na sua casa, não sai não no domingo, tá bom? Fica em casa assistindo Faustão, tá? Aí quando você morrer você vai ver para onde você